Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou Fernanda Rodrigues, professora de língua portuguesa. É muito bom estarmos juntos aqui no Dever em Casa na TV. E o tema da aula de hoje é Combinando Palavras. Nesta aula você irá aprender sobre concordância nominal, ou seja, como algumas palavras são combinadas. Antes de começar, vou passar algumas informações sobre a aula de hoje. Enquanto isso, estudante, prepare um caderno, um lápis e uma borracha para a aula. Dessa forma, você pode fazer anotações e resumos, para que depois consiga revisar o assunto de hoje. Não se esqueça de que agora você pode marcar sua presença também aqui nas aulas da TV, estudante. Para isso, é só você apontar seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marcar a sua. Essa aula foi planejada para o 7º ano dos anos finais. Trabalhe a habilidade em empregar as regras básicas de concordância nominal e verbal em situações comunicativas e na produção de textos. E tem como objetivos 1. Aprender o que é concordância nominal e 2. Entender como a concordância nominal aparece no texto. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Veja só esta charge aqui ao lado. Vou dar uma lida aí para vocês e acompanha em casa, viu? Primeiro observe aqui a imagem. Observou? Agora vamos ler o texto. Estou meio nervosa. Aceita meia xícara de chá de camomila? Vamos fazer uma análise rápida da charge. Veja só, uma mulher entra em um lugar que parece ser um restaurante, observe o ambiente. E perceba a expressão do rosto dela. Ela parece um pouco nervosa e pela imagem dá para dizer que ela está andando bem rápido. Veja só. Aqui aparecem até os movimentos dela, que parece estar andando bem rápido. Agora perceba que um homem com vestimenta de cozinheiro, com uma aparência um pouco desconfortável, diz: aceita meia xícara de chá de camomila? Se você já assistiu Chaves, a série Chaves, é bem possível que tenha se lembrado da frase: gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Frase muito dita pela Dona Florinda, uma das personagens principais da série. Dita ao professor Girafales. Veja só uma imagem da Dona Florinda com o professor Girafales. Se você ainda não assistiu, fica a dica. Agora, eu quero que preste muita atenção em outra coisa dentro da charge. Existem duas palavras dentro da charge que estão escritas com cores diferentes. Vou dar um tempo para você procurar essas duas palavras. Quais são essas duas palavras? As duas palavras são meio, veja só, em vermelho, e meia, em vermelho também. Por que isso acontece? Por que essas palavras estão em vermelho? Você sabe dizer? Pense um pouco. Acontece porque as palavras dentro de um texto são organizadas para concordarem entre si. A relação entre substantivos e artigos, pronomes, adjetivos e numerais é chamada concordância nominal. Como assim, professora? Veja só um exemplo. Veja só o texto 1. Texto 1. Animais bonitos. Texto 2. Animais bonito. No primeiro caso, temos um substantivo, a palavra animais, e um adjetivo, a palavra bonitos. Nesse caso, precisamos saber como ocorre a concordância entre substantivo e adjetivo. A concordância nominal entre substantivo e adjetivo é feita em gênero e número. Como assim, professora? O gênero
Uma palavra, ela pode ser masculina ou feminina. Então, dizemos que a palavra, quando pensamos aí em gênero, ela pode ser feminina ou masculina. E o número, o que significa número? Significa que uma palavra pode ser singular ou plural. Para que haja concordância nominal, ou o substantivo e adjetivo precisam ficar no singular, os dois, ou as duas palavras, substantivo e adjetivo, precisam ficar no plural, as duas palavras. No texto 1, o substantivo animais e o adjetivo bonitos estão concordando. As duas palavras estão no plural. Perceba que as duas palavras terminam com um S no final. Já no segundo caso, temos o substantivo animais e o adjetivo bonito. Nesse caso, a palavra animais está no plural e a palavra bonito está no singular. Veja só, a palavra animais termina com a letra S no final, isto é, está no plural, e a palavra bonito não. Quer dizer que está no singular. Dizemos então que as palavras não estão concordando. Nesse caso, deveria ficar assim: animais bonitos, ou seja, as duas palavras no plural. O texto de número 1 é um exemplo de texto que tem concordância nominal entre substantivo e adjetivo. Já o texto 2 é um exemplo de texto que não tem concordância nominal entre substantivo e adjetivo. Veja agora mais estes dois exemplos abaixo. Texto 1, o animal. Texto 2, os animal. No primeiro caso, temos um artigo, a palavra o, e um substantivo, a palavra animal. Perceba que as duas palavras estão no singular. Isso quer dizer que elas estão concordando. Esse é um caso de concordância nominal entre um artigo e um substantivo. No segundo texto, perceba que temos um artigo no plural e um substantivo no singular. Eles não estão concordando. Então, posso dizer que existe uma falta de concordância nominal, pois não há concordância entre um artigo e um substantivo. Veja ainda outra possibilidade. Texto 1, o animal. Texto 2, a animal. Nesse caso, a concordância também deve ser feita em gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural. No texto 1, temos um artigo que está no singular e no gênero masculino, o, e o substantivo animal, que é masculino e também está no singular. Nesse caso, existe uma concordância entre artigo e substantivo. E o texto 2? Já no texto 2, temos um artigo no gênero feminino e um substantivo no gênero masculino. E as duas palavras não concordam entre si. Nesse caso, dizemos que há uma não concordância, uma falta de concordância nominal entre artigo e substantivo. Agora que você entendeu o que é concordância nominal, dê uma olhada na charge outra vez. E perceba as duas palavras que estão em vermelho. Veja só. Vamos entender como as palavras são usadas no texto. No primeiro caso, a palavra, neste primeiro caso aqui, olha. A palavra é usada como um advérbio e pode ser substituída pelo termo um pouco. Vamos substituir a palavra meio por um pouco na charge? Fica assim, ó. Estou um pouco nervosa. A palavra meio, quando é um advérbio, não varia. Isto é, dizemos que é invariável. Isso quer dizer que se a moça da charge tivesse dito estou meia nervosa, a concordância ficaria errada, pois a palavra meio é usada como um advérbio por ela. Então, não varia. Já no segundo caso, a palavra é meia. A palavra meia é usada para indicar quantidade. Veja só, o cozinheiro está oferecendo uma quantidade de chá para a mulher. Qual seria a quantidade? A quantidade é meia xícara de chá de camomila. É uma quantidade, por isso usou a palavra meia e não meio.
Então, meia representa um numeral e é variável e significa metade, é quantidade. Então, por isso que no primeiro caso o uso correto é meio e no segundo é meia. Relembrando, na primeira frase, estou meio nervosa, meio é um advérbio. Lembre-se de que advérbio é invariável, sempre será no masculino. E significa aqui, ó, um pouco. Na segunda frase, aceita meia xícara de chá de camomila? Nesse caso, meia é uma quantidade, por isso o uso correto é meia e não meio, que indica quantidade, isto é, um numeral que indica quantidade, que é variável e concorda com o substantivo masculino ou feminino. No caso, xícara é feminina, então meia xícara. Dessa forma, a concordância está correta. Entendeu como acontece a concordância nominal? Aprender sobre isso é importante porque na hora de escrever um texto, você pode saber, por exemplo, se a concordância entre o substantivo e adjetivo vai ficar no singular ou no plural, no masculino ou no feminino e muito mais. Dessa forma, você pode escrever um texto com mais facilidade. Eu aposto que você aprendeu bastante sobre concordância nominal. Agora chegou a hora de praticar o que aprendeu fazendo atividades. Eu desafio você a fazer as atividades com muita atenção e acertar todas as atividades. Vamos lá? Atividade 1. Observe e leia a charge abaixo. Adjetivo falando para o substantivo. O problema é que ele nunca concorda comigo. Qual é o tema da charge? Letra A, concordância verbal, ou letra B, concordância nominal? Vou dar um tempo para você pensar. Se você respondeu a letra B, concordância nominal, parabéns! Vamos fazer uma análise bem rápida da charge? Começando pelo sofá grande. Veja só, sofá grande. No sofá grande, duas pessoas estão conversando, estão sentadas aqui. Uma se chama adjetivo e a outra substantivo. O adjetivo tem características de uma mulher. Veja só, tem um sapato e um lacinho na cabeça. Já o substantivo tem algumas características de homem. Veja só, o sapato e a gravata. Perceba que a mulher, o adjetivo, está reclamando do homem, do substantivo. Veja só o que ela diz. O problema é que ele nunca concorda comigo. Agora veja só o sofá pequeno. Neste sofá está sentado um senhor de cabelos brancos. Ele está sentado com uma postura bem correta e está fazendo anotações no papel. Ele provavelmente é um psicólogo e um psicólogo de casal. E provavelmente está fazendo terapia. Provavelmente esse casal aqui está fazendo terapia com psicólogo. Agora que analisamos melhor a situação, vamos para a atividade de número 2. A atividade número 2. Veja novamente a charge abaixo. O problema é que ele nunca concorda comigo. Adjetivo falando do substantivo. A concordância nominal entre adjetivo e substantivo deve ser feita em alternativa A, gênero, B, número, C, gênero e número, ou letra D, nenhuma das opções acima. Vou dar um tempo para você pensar. E a resposta correta é a letra C, gênero e número. Lembrando que gênero é feminino ou masculino e número é singular ou plural. Agora vamos para a atividade número 3.
Leia a história em quadrinhos abaixo. Muita atenção agora. Pronto. Meia caneca de café, meio ovo e uma torrada dura. Veja só a imagem. O ponto é que chegamos. Agora, ela está servindo restos até no café. Pensando na concordância nominal, o uso das palavras meio e meia estão corretos? Veja só, palavra meio aqui e a palavra meia. O uso dessas palavras estão corretos? Justifique a sua resposta. Pense um pouco. Se você respondeu que a concordância está correta, acertou. A palavra meia está concordando com o substantivo caneca. Veja só, meia caneca. As duas estão no feminino, que é feminino, ou seja, as duas estão no feminino, como eu disse. Já a palavra meio está concordando com o substantivo ovo, que é masculino. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Meio, ovo. As duas palavras terminadas em ó, as duas estão no masculino. Agora, vamos fazer aqui um resumo das atividades. Eu espero que você tenha conseguido acertar todas as atividades. Vamos relembrar então o que você aprendeu na aula de hoje. Mas já marcou a sua presença aqui nas aulas da TV? Se ainda não, é só apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marcar a sua. E aí, marcou? Agora dê uma olhadinha aqui no resumo da aula de hoje e veja só tudo que você aprendeu. Na aula de hoje você aprendeu sobre concordância nominal. Viu como acontece a concordância nominal com as palavras meio e meia. E descobriu também que a concordância nominal entre substantivo e adjetivo acontece em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Também fez atividades e praticou o que aprendeu. Agora eu vou deixar um desafio para você. Leia os textos abaixo. Ela está meio cansada. Ela está meia cansada. Em qual opção a concordância nominal está correta? Justifique a sua resposta. E aí, você pode gravar um vídeo pra gente contando qual é a opção que está correta. E enviar aqui, ó, pelo WhatsApp, pelo número 27 99661 0143. Ou então, você pode apontar o seu celular aqui, ó, pro QR Code e enviar o vídeo pra gente, tá bom? Espero o vídeo de vocês, espero receber muitos vídeos. A aula de hoje está terminando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!